Sou Rubens Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra e do Fórum Popular da Natureza. Estou falando aqui da região metropolitana de Salvador. Esses dias eu reencontrei esse pensamento de Joseph Campbell e ele nunca me falou tão forte e profundamente como dessa vez. É o seguinte: as pessoas dizem que o que todos nós estamos buscando é um sentido para a vida. Eu não acho que isso é o que nós estamos realmente buscando. Acho que o que estamos realmente procurando é uma experiência de estarmos vivos. De modo que as nossas experiências de vida em um plano puramente físico terão ressonâncias dentro da nossa realidade e de nosso ser mais profundo. De modo que realmente possamos sentir o êxtase de estarmos vivos. Estar vivo hoje não é só respirar, comer o que achar e se proteger das pandemias, principalmente essa mais grave e que estamos vivendo. Nós estamos descobrindo a duras penas, em relativamente pouco tempo, que nós não podemos estar vivos, muito menos na plenitude para a qual existimos, se o nosso entorno, se aquilo do que a gente vive no ambiente, que não é só meio, é inteiro, se não for inteiro, nós não estaremos vivos. Se a natureza da qual viemos, da qual vivemos, da qual fazemos parte, como um elemento de vitalidade dela e não de mortalidade dela, ela também não estiver viva. Então, do que nós falamos quando falamos de natureza, nós estamos falando de vida, de trocas, de intercâmbios vitais. Isso somos nós. Matéria, corpo puramente físico, físico-química, que se dá a inter-relação com os outros seres vivos, numa gama infinita, quase infinita, de expressões de vida, de seres vivos, que ainda não conhecemos todos, nem conhecemos toda a sua importância nessa cadeia vital que é a Terra, que é o planeta, que é o universo vivo, pouquíssimo conhecido. Um exemplo disso estamos vivendo tragicamente. O que é a Covid-19, o novo coronavírus? Se não um ser vivo que, por não ter mais a sua cadeia de vida da qual pertencia, por desmatamento, por condições criadas de proliferação em animais, nas fazendas de confinamento de gado, de porco, de aves, ele troca o seu ambiente vital, a sua natureza, por uma outra e vira um mal, uma doença mortal. É um exemplo do que é estarmos vivos com toda a vida em torno de nós, também existente e viva. O que está acontecendo no mundo? É um exemplo a Covid, mas as emergências climáticas, os extremos climáticos, olha agora as cheias na Amazônia, as grandes secas, as grandes enchentes, os invernos extremados, os calores, as altas temperaturas, a elevação do nível do mar, então o chamado aquecimento global, que é o que? As nossas emissões de gases de efeito estufa, superaquecendo a atmosfera, o planeta, e causando em pouco tempo, eu falo relativamente pouco tempo, por quê? Porque o capitalismo tem 300 anos, nem isso.
E nós destruímos em tão pouco tempo aquilo que por milhões de anos a Terra, o planeta, se fez. E se fez em complexos vitais, em expansão, em crescimento. Então, essa espécie humana, de todas as espécies vivas, ela, por ter mais capacidade, ela também é a maior ameaça. Essa é a nossa experiência atualmente. Então nós estamos numa disputa muito séria no mundo hoje, em torno da natureza, do que é e do que está deixando de ser e do que precisa continuar sendo. Essa disputa é o quê? Entre aqueles que acham que as emergências climáticas se resolvem com algumas medidas, não é? Que não estão sendo tomadas. As conferências do clima são um fracasso, o Acordo de Paris é um fracasso, os acordos que são o quê? São acordos de redução de emissões, não conseguimos reduzir, pelo contrário, estão aumentando, né? E alguns cientistas acham que nós já ultrapassamos o ponto de não retorno. Quer dizer, não dá mais para impedir esse processo que o próprio planeta está nos levando, né? O Leonardo Boff tem uma expressão que eu acho bastante oportuna. Ele diz que o aquecimento global é a febre de Gaia. Esse ser vivo, esse complexo, imenso, quase universal, quase infinito de vida interdependente, interconexionada, está expulsando, está tendo essa febre que é o sistema imunológico da Terra. Essa febre, esse aquecimento seria, nessa metáfora, o sistema imunológico da Terra expulsando o vírus humanos. Terrível. Mas há uma esperança, e ela não está nos donos do mundo, que estão até em expansão, mesmo durante essa expressão da crise ecológica que é a pandemia. Né? Aumentaram o número de bilionários, mais de 500 novos bilionários em um ano, de abril do ano passado, abril desse ano, que é um ano da pandemia, inclusive muitos brasileiros. Então, para esse vírus humanos, para alguns deles, o negócio da crise ecológica é bom. Então, o enfrentamento disso só se dá por quem não está se dando bem, que é a grande maioria da população, das classes não dominantes, né? É o setor popular da sociedade, que é majoritário. Somos nós. Por isso, um fórum popular da natureza, por isso, uma luta popular pela natureza é a única que tem chance de reverter esse quadro. Porque não vai bastar descarbonizar a economia, a indústria, não vai bastar reduzir emissões em negócios ecológicos, em empregos verdes, em capitalismo verde, diminuir um pouco a quantidade de plástico, pelo contrário, está aumentando. Tudo hoje vem com plástico. E tome lixo no oceano. Dizem que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe, do que espécies vivas nos oceanos. E nós tudo dependemos dos oceanos. Esse planeta devia chamar água e não terra, né? Imagina. Então, a luta popular, né, pelo menos por uma transição, que nós estamos chamando de transição ecossocial, para a superação do sistema capitalista, que é a grande ameaça à vida, à natureza, ao planeta. Então nós temos que tomar medidas de apoio às lutas de quem defende a sua parte de natureza ainda viva, que são os povos, comunidades tradicionais, que ainda são numerosos e importantes, os setores populares das cidades, né, que estão buscando um novo modo de lidar com a vida entre si, com a comida, com o ar que se respira, com o nosso modo de viver. Sem essa transição, em vista de um novo sistema, superando o capitalismo, portanto, ele será ecossocialista. É disso que estamos falando, como estamos falando de luta popular pela natureza. Boa sorte para vocês, bom trabalho, boa oficina, e vamos multiplicar os núcleos pelo país afora, e pelo mundo afora, com essa ideia, com essa proposta de superação desse sistema necrófilo. Um abraço, boa sorte.